registrar a importância dessa audiência pública e agradecer toda a riqueza, né, de dados e de intervenções que foram trazidas a essa audiência. Agradecer também aos autores. O deputado Padilha ainda está aqui conosco, é um dos autores, ex-ministro da Saúde. Também a deputada Áurea, deputado Freixo, deputado Bira do Pindaré, deputado Orlando Silva e tantos outros parlamentares que se preocuparam em trazer esse debate, vide o impacto da pandemia na população negra do país, que é uma população majoritária no nosso país. Esse tema ele é transversal ao parlamento brasileiro inteiro. Todas as comissões, todas as matérias, elas têm impacto quando discutimos o racismo e a maioria da população brasileira. Eu quero, então, na medida em que nós estamos na comissão de enfrentamento à pandemia e ao Covid, eu gostaria de tentar, de alguma forma, contribuir para ver assim, como esta comissão pode ajudar, como ela pode contribuir, porque fazer o debate do racismo estrutural nós vamos fazer ainda por muitos anos. E, obviamente, nós vamos ter que fazer uma grande luta política, porque essa é uma luta contra a opressão. Essa não é uma luta pontual, é uma luta grande, profunda da sociedade brasileira e, obviamente, não será nesta comissão que nós vamos dar todas as soluções a essa batalha. Portanto, eu queria ser mais objetiva para ver como esta comissão, neste momento, pode contribuir. Até porque, se nós formos analisar a construção da civilização brasileira, nós vamos ver que a população brasileira viveu muito mais tempo, a população sob a escravidão do que fora dela, e isso determinou hierarquias sociais, guerras culturais, valores simbólicos dramáticos, e isso determina, em todas as dimensões da vida, diferenças abissais entre a população negra e a população branca. Em todos os dados estatísticos sociais de acesso, em todos. Não tem nenhuma dimensão da vida em que essa diferença não seja profunda. Recentemente, a gente discutia aqui na comissão da letalidade dos óbitos das mulheres grávidas na Covid. E no mundo, a cada 10 mulheres grávidas que morrem de Covid, 8 são brasileiras. E, novamente, aí, as mulheres negras. Então, não há nenhuma dimensão. A população negra foi tratada como mercadoria no Brasil durante séculos. Mercadoria de compra e venda. Então, óbvio que isso tem um reflexo brutal. O estudo da PUC, eu estava aqui observando, mostrou a proporção de letalidade quando se observa índice de escolaridade e associado à raça, quadriplica o número de mortes na Covid entre a população branca e a população negra. Então, assim, não tem o que discutir nesse assunto em relação à obviedade de como o impacto da desigualdade se coloca, inclusive em função de algumas questões que são mais graves na população negra e dos determinantes sociais em saúde, que são conhecidos de quem trabalha com a questão da saúde há décadas. O deputado Alexandre está aqui, que foi ministro, e sabe que desde que se discute a reforma sanitária, se diz que saúde não é ausência de doença, mas é muito mais do que isso, né? E como o contexto social interfere na qualidade da saúde. E aqui já se falou dos conglomerados urbanos, da qualidade da moradia, a questão do saneamento, da água potável, do esgotamento sanitário, da precarização do trabalho, da alimentação, e a questão da obesidade está relacionada com isso, e é um fator de risco na pandemia. A questão do diabetes está relacionado com isso, e é uma questão de risco na pandemia. A hipertensão arterial e o colesterol, a dislipidemia, está relacionado com isso. E na população negra, ela se comporta de forma diferenciada, está relacionado com isso. É uma doença trombogênica e a anemia falciforme, que é uma doença muito característica da população negra, está relacionado com isso. Então, tem questões muito agravantes, tem condicionantes que agravam e levam à letalidade aumentada na população negra e que precisam ter um olhar muito objetivo, muito concreto nesse momento de pandemia. Então, nós precisamos aqui discutir dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é o aspecto social e econômico,
e que, lamentavelmente, não é um problema que está distanciado da discussão dessa comissão externa, e nós hoje tivemos a notícia de que há uma brutal contradição no governo sobre o problema do auxílio emergencial. Eles não sabem se fica entre 300 e 270, quando nós estamos discutindo como estender o auxílio R$600 pelo menos até dezembro e depois ter uma renda básica. E isso não adianta o governo trazer aqui. E aí vocês já falaram, né, do desastre da apresentação do governo nesse tema. Não precisa nem a gente repetir, porque vocês já falaram. E falar de Fundação Palmares, não dá, aí mesmo que não dá para falar, porque quando você tem um racista na Fundação Palmares, sinceramente, eu diria isso aqui com respeito aos deputados da base do governo, mas devia estar preso por crime de racismo, o presidente da Fundação Palmares, né? Então, quando você coloca um racista para presidir a Fundação Palmares, não tem debate possível, não tem diálogo possível com a Fundação Palmares, né? Mas quando diz aqui que a maioria dos que receberam auxílio emergencial são negros, óbvio que são tão concentrados na pobreza, isso é óbvio, não precisava nem discutir, mas tem que se discutir a exclusão digital da população ribeirinha, dos quilombolas, da população indígena. Há uma exclusão digital absurda que não conseguem nem acessar, muitas vezes, o auxílio, né? Precisa de uma busca ativa dessa população, inclusive, por parte dos executivos e dos governos, inclusive locais. Mas o que trouxe a Carmela é a expressão clara. Orçamento é expressão de prioridade. Quando a Carmela mostra o orçamento executivo e mostra também que não é uma pauta relevante para o parlamento, porque as emendas parlamentares também são diminutas em relação a isso, a gente vê que a situação ainda é muito difícil no enfrentamento do racismo estrutural. Então, olhando para essa comissão, eu estava aqui na minha frente exatamente com a proposta que nós já debatemos aqui, deputada Carmen, em relação ao documento trazido pela frente, que compõe a Abrasco, SEBS e várias outras entidades. Eu estava com o documento aqui na minha mão. E vários itens aqui orientam no capítulo das populações vulneráveis, né? E tem vários itens aqui que falam sobre o registro de cor e raça no preenchimento do formulário do atendimento ao Covid. O Ministério só foi botar 11 de abril esse dado por pressão da Coalizão Negra por Direitos, porque até então não tinha esse marcador. Passaram a botar a partir de 11 de abril. Aqui, nesse texto, tem desde preenchimento da ficha, nesse capítulo, está aqui na minha frente, preenchimento da ficha. Segundo, fortalecimento da atenção básica, principalmente nos territórios de periferia, de favela, de região de quilombos e de população indígena, porque tem que detectar os hipertensos, obesos, anemia falciforme e as demandas sociais e de base de higiene nessas populações, fazendo a testagem, fazendo isolamento prévio, rastreamento de contatos e o isolamento dos contaminados. Então, o fortalecimento da atenção básica, a atenção nos territórios é fundamental, é isso onde a comissão pode e deve atuar, no fortalecimento desse campo. Terceiro, é o problema das populações de rua, onde também tem muita população negra, que são populações vulneráveis. E aqui tem 6 itens de orientação exatamente para atuar na população de rua, que são populações vulneráveis. Ainda entra aqui a questão do aumento das condicionalidades para a renda familiar mínima. Aí entra aqui de novo, quilombolas, migrantes, ribeirinhos. Tem aqui um outro item sobre isso, né? Ainda entra aqui a entrada da Defensoria Pública, organizações não governamentais, para ajudar no acompanhamento dessas populações. Então, eu gostaria, deputada Carmen, que a gente destacasse nesse documento que foi trazido por essas entidades, este capítulo, né, entre racismo, saúde e populações vulneráveis, para que a gente, junto ao Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMES, a gente fortalecesse esses itens específicos para que esta audiência tivesse uma consequência prática, no sentido da gente reforçar as medidas trazidas por esse documento e que essa comissão pudesse reforçar as ações no enfrentamento à Covid para as populações negras e populações vulneráveis nesse momento da Covid-19. Obrigada, parabéns pela audiência, obrigada aí pela sociedade civil ter chegado até aqui. E acho que para o orçamento de 2021,
nós deveríamos atuar para não ter a redução dos 35 bi e que a gente olhasse para o orçamento das populações quilombolas e para o combate ao enfrentamento do racismo, que acabou o programa, que a gente pudesse rever esse orçamento que o INESC trouxe aqui para nós como orçamento zero e que o parlamento pudesse rever a perspectiva de ampliar o orçamento desses programas e do apoio aos quilombolas no Brasil. É isso, Pedro.